Olá, eu sou a professora Juliana Jorge e o tema da nossa aula será Estados Físicos da Matéria. Vamos lá? Bom, como eu disse antes, a nossa aula hoje é sobre estados físicos da matéria. Para esse conteúdo de estados físicos da matéria, vocês deverão dominar após esta aula e, eventualmente, outras aulas, porque às vezes é necessário mais de uma aula para a gente dominar realmente uma habilidade de um determinado conteúdo, né? Essa habilidade que vocês vão dominar após esse conteúdo, esse tema, é a habilidade de investigar as mudanças de estados físicos da matéria e explicar essas transformações de acordo com modelos de escala submicroscópica, ou seja, escalas lá a nível de átomo, de moléculas, coisas que estão além até do que a gente consegue observar com o microscópio, que a gente precisa de equipamentos muito mais sofisticados e avançados para conseguir observar e analisar. Então, baseado lá no comportamento dos átomos e das moléculas, a gente então consegue explicar o que a gente consegue ver a olho nu, né, que são os estados físicos que a matéria pode se apresentar. Bom, o que é estados físicos então, né, professora? Você está falando de mudanças de estado físico, a gente vai ter que explicar isso em escala atômica ou molecular, mas como que funciona realmente isso? Bom, primeiro, o que é matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que a gente consegue ver, tocar. Então, tudo que tem volume. Matéria tem algumas propriedades, densidade, volume, às vezes alguma forma definida, às vezes não, mas assim, tem algumas propriedades que a gente consegue atribuir à matéria. E dependendo de como essa matéria está organizada no espaço, a gente tem então os estados físicos. E eles podem ser 3 estados. Como vocês estão vendo aí no slide, os 3 estados mais conhecidos que a gente tem da matéria são o estado sólido, o líquido e o gasoso. Tá? Isso depende muito de como, lembra lá que eu falei que a gente está tentando explicar isso de acordo com a organização dos átomos e das moléculas, submicroscópico, tá? Então, esses estados físicos, eles vão depender realmente, né, dessa organização dos átomos e das moléculas, coisa que a gente não consegue ver a olho nu. Bom, no estado sólido, por exemplo, as moléculas elas estarão mais próximas umas das outras, quase não teremos agitação entre elas, a gente deverá ter ali uma determinada forma, um determinado volume conhecido. E aí no líquido a gente já não tem isso. Então assim, tudo isso depende, né, de como os átomos e as moléculas estão organizados, como eles estão agregados. Isso a gente chama de estados de agregação da matéria. Então, cada substância, cada matéria, né, dependendo da sua composição, vai ter, né, determinados estados, vai se comportar de uma determinada forma, diferente de outros. Bom, aqui a gente tem um exemplo, no slide que vocês estão vendo, a gente tem um exemplo da água, né? Um exemplo mais comum que a gente tem para estudar estados físicos da matéria. A água ela pode se apresentar nos três estados físicos. No sólido, como a gente está vendo aí, uma geleira, né? No estado líquido, como a gente está vendo, a água do mar, né? Lembrando que a água do mar não é pura, não é H, né, de hidrogênio e oxigênio, H2O, não é. Ela tem uma mistura aí. Podem ter micro-organismos, algas, microalgas, temos sais misturados nessa água, então ela não é totalmente pura, mas ela está ali no mar em estado líquido. E a gente está vendo ali também a água no seu estado gasoso, né? A gente está vendo ali aquela fumaça saindo da panela, na verdade essa fumaça é um vapor, né? É a água evaporando, ela está no estado gasoso, tá? Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona isso, né? Como que funcionam esses estados físicos da matéria
e como que eles podem mudar de um para o outro. Bom, quando a matéria está no seu estado sólido, a gente tem ali os 3 exemplos de como as moléculas elas estão organizadas quando a gente tem esses estados diferentes, esses estados físicos diferentes da matéria. No estado sólido, como eu falei para vocês antes, as moléculas estão bem juntinhas, estão muito próximas umas das outras. Há uma força de coesão ali muito grande, que mantém elas ali muito próximas e quase sem movimento nenhum, elas quase não estão agitando, elas estão praticamente paradas. E a gente tem forma e volume definidos. Um cubo de gelo, por exemplo, a gente consegue, né, ver que ele tem um formato de cubo definido, um tamanho, é sólido, né, você não consegue atravessar o seu dedo se você tocar ali, né, você só chega até a superfície. Então, assim, o estado sólido é isso, as moléculas elas estão com formato, um volume definido, o estado ali de agregação é muito grande, a força de coesão entre as moléculas que mantém elas unidas é grande e quase não há agitação entre elas, tá? Já no líquido, a gente já tem um pouco de diferença aí. A gente tem o volume definido ainda, mas o formato, bom, é só imaginar, né? O formato água líquida, por exemplo, ela não tem um formato definido. Ela tem um volume que a gente pode colocar num copo, numa jarra, né? Mas uma forma, né? Se é cubo, se é esférica, já não tem, né? Aí, as forças de coesão, elas já estão um pouco, essas forças de coesão já estão um pouco menores, né? Já são um pouco menor do que no estado sólido. Aí também, as moléculas elas já têm uma agitação maior. E isso tudo, gente, eu ainda vou comentar mais para frente, também tem a ver com o calor que a substância, a matéria, recebe, né? E à medida que ela vai recebendo esse calor, essa energia, e isso vai fazendo com que ela mude de estado, então vai influenciando aí também como as moléculas estão organizadas ali no seu nível molecular, né? Então, as moléculas no estado líquido elas já têm um grau de agitação um pouco maior. E por último, a gente tem o estado gasoso, onde, bom, vocês conseguem ver por esse GIF, né, por essa imagem, né? As moléculas estão espalhadas, praticamente não há força de coesão ali, né, mantendo essas moléculas juntas, o grau de agitação entre elas é muito grande, vocês veem que elas estão bem agitadas, bem mais agitadas que no estado líquido, né? E essas moléculas no estado gasoso, elas tentam ocupar o maior espaço possível, né? Elas são realmente muito espaçosas, né? A gente pode dizer. Só que com gás, a gente consegue ainda manter ele em algum lugar, prendê-lo, né, em algum recipiente, a gente consegue expandir, a gente consegue contrair esse gás, né, diminuir, aumentar. Então, por exemplo, colocar isso quando a gente enche um balão, né, uma bexiga ou um pneu. Então, o gás ele está ali, ele não tem forma e não tem um volume definido, mas a gente consegue aprisioná-lo, né, em um recipiente, né, e mantê-lo. A gente pode comprimir ou a gente pode expandir, né, por causa disso, né, por causa desses estados aí, né, de organização dessas moléculas no estado gasoso, tá? Então, bom, a gente conceituou então os estados sólidos, sólido, líquido e gasoso, certo? Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre como esses estados podem mudar de um para o outro, né? Mudar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido, direto, é possível. Do sólido para o, a gente pode mudar do gasoso para o líquido de volta, do líquido para o sólido de volta. Então, essas mudanças
podem acontecer em qualquer direção, né? Tanto indo de sólido para o líquido, como do líquido voltando para o sólido, tá? Vamos entender como que isso funciona realmente, essas mudanças. Bem, algumas coisas alteram aí esses estados físicos da matéria, né? Como eu disse para vocês antes, a gente falou que o calor, a energia que a substância, a matéria ali recebe, vai fazer com que ela mude de estado físico. Então, isso a gente consegue perceber pela temperatura, né? Aumentando a temperatura, quer dizer, tem mais calor sendo recebido aí. Ou diminuindo a temperatura, está perdendo o calor para o meio. Então, a temperatura é um dos fatores que influenciam nas mudanças dos estados físicos da matéria. Também a pressão atmosférica. Sim, a pressão atmosférica. O ar faz pressão em tudo que está aqui na Terra, né? Principalmente se a gente está a nível do mar, né? Se a gente está ali o mais próximo da superfície da Terra, a pressão atmosférica é bem maior do que em altitudes muito grandes. Isso acontece porque o ar, pessoal, tem oxigênio no ar, tem nitrogênio, tem vapor da água, tem várias coisas formando o ar que a gente respira, né? Não é só oxigênio como todo mundo pensa, tá? É uma mistura aí de gases. Esse ar a gente não consegue sentir, ele está pressionando a gente não consegue sentir porque já estamos acostumados com o peso do ar, né? Aqui, em torno da gente, em torno de tudo, tá? E o ar, ele sofre o efeito da gravidade na Terra, assim como nós, como qualquer outra coisa que está na Terra. Então, mais próximo da superfície, maior a pressão atmosférica. Mais alto, mais longe da superfície, menor a pressão atmosférica, tá? Bem, então, a pressão também vai influenciar, né, nessas mudanças de estado físico da matéria. Se eu tenho uma maior pressão, uma menor pressão, eu vou ter essa mudança de estado físico acontecendo de uma forma diferente, uma temperatura diferente, por exemplo, de uma forma diferente com um determinado valor de pressão, tá? E lembrando que também cada substância, cada matéria, ela dependendo da substância que ela é formada, ela vai se comportar também diferente, ela vai ter uma mudança de estado físico diferente de outra substância, tá? Então, a composição aí das substâncias também influencia, tá? Bom, seguindo então, a gente tem aqui alguns GIFs de exemplo para vocês visualizarem como que se dá essas mudanças de estado físico. Então, mudanças de estado físico quando eu estou passando de um estado físico para o outro. A gente tem aqui no GIF ali do cubo de gelo derretendo e se tornando água líquida. Depois, no lado ali, a gente tem uma panela com água fervendo, a água passando do estado líquido para o estado gasoso, né, virando vapor de água ali, tá? Então, essas duas mudanças. Aqui, na nossa pressão atmosférica, que a gente está mais próximo ao nível do mar, que é 1 atm de pressão atmosférica, o gelo, né, a água no estado sólido, ela vai mudar de estado físico, né, vai mudar de sólido para líquido lá em 0 graus Celsius. Já quando ela mudar ali de líquido para gasoso, essa temperatura vai ser em 100 graus Celsius, tá, pessoal? Então, é claro que isso vai depender se eu estiver trabalhando com outra substância, por exemplo, álcool, né, etanol, ou um sólido, por exemplo, uma barra de ouro. Então, eu vou ter diferenças aí, né, nessas temperaturas para fazer com que essa mudança de estado físico ocorra, tá? Bom, a gente falou de mudanças de estado físico, eu dei ali o exemplo. Aqui um gráfico representa melhor para a gente a questão da temperatura. Como que a temperatura ali está influenciando na mudança do estado físico. Vejam vocês nesse gráfico, pessoal, na parte de cima, está ali, aumento da temperatura.
né? A setinha ali apontando como a temperatura está aumentando. Quando a temperatura está aumentando, eu tenho ali, se eu estiver ali com a água, por exemplo, no estado sólido, os cubos de gelo, né? Minhas moléculas ali super coesas, forma, volume super constante. Se eu aumento a temperatura, eu estou dando calor para esse cubo de gelo, ele tende então a mudar o estado físico e passar para líquido. Essa mudança de sólido para líquido eu chamo de fusão, tá? Fusão. Eu estou passando do estado sólido para o líquido. Quando eu dou mais calor ainda para essa minha substância, para essa minha água que está no estado líquido agora, né, que está ali com um volume constante, mas já não tem uma forma definida, estou dando mais calor para ela, ela vai passar do estado líquido para o gasoso. Passando do estado líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização, tá? Eu estou formando vapor, tá? Estou passando do estado líquido para o gasoso, ok? Bom, se eu mexer aí na temperatura, minha água está lá no vapor, né? Está na forma de vapor, está na forma de gás, eu quero voltar essa água para o estado líquido, como ela estava antes. Eu diminuo essa temperatura que eu tenho ali da água no seu estado gasoso. Se eu diminuir, se eu começar, se vocês olham ali embaixo no gráfico, lá na parte de baixo, diminuição da temperatura, com a setinha apontando na direção contrária, eu estou diminuindo a temperatura, o que eu vou fazer? Eu estou roubando o calor dessa minha substância que está no estado gasoso, eu vou voltar então essa substância para o estado líquido. Então, essa volta do estado gasoso para o estado líquido, eu estou fazendo uma liquefação. Essa é a mudança de estado do gasoso para o líquido, liquefação. Às vezes vocês vão ver também com o nome de condensação, tá? Liquefação, condensação, tá? A gente usa para chamar essa mudança do estado líquido, do estado gasoso para o estado líquido, tá? Se eu tiro mais calor ainda dessa substância que está no estado líquido, né? Ela vai passar do líquido para o estado sólido. Ela passando do estado líquido para o sólido, essa mudança eu chamo de solidificação, né? É bem óbvio isso, né? Solidificação, eu estou solidificando, estou mudando para o estado sólido. Ficou fácil né? Esse nome. Então, solidificação do estado líquido para o estado sólido, tá, pessoal? Então, diminuindo aí a temperatura, tá? Eu posso ter também essas mudanças, pessoal, passando de um extremo para o outro. Por exemplo, eu tenho lá do estado sólido para o estado gasoso. Do sólido para o gasoso, eu posso mudar, dependendo da substância, isso pode ocorrer, né? Tem substâncias que passam diretamente do estado sólido para o gasoso. Essa mudança aí de um extremo para o outro, a gente chama de sublimação, tá? A mesma coisa se eu tiver uma substância no estado gasoso e ela passa diretamente para o estado sólido, sem passar ali pelo estado líquido. Eu também tenho uma sublimação. Às vezes as pessoas podem chamar também de ressublimação, tá? Então, esse nome também é correto, ok? Então, essas são as mudanças que a gente tem de estados físicos da matéria, tá bom, pessoal? Então, com esse gráfico aqui, a gente representa todas as mudanças dos estados físicos da matéria possíveis, tá? Então, ali solidificação, fusão, vaporização, sublimação, tudo representado aqui. Isso, né, com a temperatura ali sempre como um fator, né, ajudando nesse processo, né, influenciando nesse processo. O aumento da temperatura, a diminuição da temperatura, vai favorecer essas mudanças, tá? Bom, vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas mudanças? Então, vamos lá. Bom, a fusão. A fusão, então, como eu tinha, né, já dado um spoiler para vocês antes no gráfico anterior, a fusão ela é a transformação, então, de uma substância que está no estado sólido para o estado líquido. Tá?
Aqui a gente consegue visualizar, né, depois aí de uma noite muito fria, né, a água que estava ali, né, em estado líquido se congelou, né? Ficou ali congelada. Então a gente consegue perceber isso. Muitas vezes quando tem uma geada à noite, né, quando está muito frio e aí a madrugada é muito fria, aquela água que está ali em vapor, né, na grama, no jardim. Quando amanhece, a gente consegue ver os cristalzinhos de gelo ali. Então, a água que estava ali líquida ou em vapor, né, no ambiente, ela se solidificou, ficou no estado sólido. A fusão. A fusão é a passagem, então, do estado sólido para o líquido. A gente consegue ver aqui nesse GIF a água que está ali no estado sólido, congelada depois aí de uma noite muito fria, ela, né, começando a derreter, está pingando ali, o que? Essa água está passando do estado sólido para o estado líquido, né? Então, a fusão é essa passagem do estado sólido para o líquido. Isso eu estou, como eu falei antes, né, tem a ver com a temperatura, né, com o calor que a substância está recebendo. Aqui, por exemplo, essa água que estava congelada, que foi, por exemplo, se a gente teve uma madrugada muito fria, essa água congelou. À medida que amanhece e a temperatura vai aumentando no ambiente, vai ficando mais calor, o sol aparece, essa água congelada, ela vai derretendo. Por quê? A temperatura aumentou, estou dando mais calor aí para esse gelo, ele está recebendo o calor do meio, e então ele vai favorecer essa mudança, vai passar do estado sólido, no gelo, para o estado líquido, tá? Água líquida, tá? Essa mudança, né, essa fusão, ela ocorre assim, quando eu atinjo uma determinada temperatura. Então, é claro que isso vai variar de substância para substância, como eu disse antes, né? Cada substância tem aí o seu estado físico definido, sofre as suas mudanças de estados físicos em momentos e condições específicas, tá? Na água, a gente tem a fusão acontecendo quando eu atinjo a temperatura de 0 graus. Claro que eu estou falando de pressão atmosférica a nível do mar, 1 atm, tá? Então, 0 graus começa a mudança de estado sólido para o líquido, fusão. Então, nesse processo em que a água vai se passar totalmente para o estado líquido, né? Sair totalmente do estado sólido e passar para o estado líquido, essa temperatura é constante. Então, eu chamo essa temperatura de temperatura de fusão, tá? Temperatura, então, que a água passa, né? Por exemplo, né, eu estou falando da água, passa aí do estado sólido, de gelo, para líquido, tá? Então, isso acontece a 0 graus. Isso vai depender de substância para substância, tá? O ouro, por exemplo, ele tem uma temperatura de fusão acima de 1000 graus, né? Bem diferente da água, que é a 0 graus. Então, isso depende de cada substância, tá? A outra mudança de estado físico que a gente tem é a vaporização. A vaporização é a mudança, então, do estado líquido para o gasoso, como a gente já comentou antes. E essa mudança de estado, ela pode ocorrer de 3 formas: a evaporação, ebulição ou calefação. Então, essas 3 formas, a substância pode mudar aí de um estado líquido para o gasoso. Vamos falar sobre cada uma delas um pouquinho mais detalhadamente? Vamos lá. Bom, evaporação, essa diferença entre esses 3 processos, essas 3 mudanças aí de líquido para gasoso, ela vai depender apenas aí do tempo, né, e se são reações espontâneas ou se são provocadas, tá? A evaporação, por exemplo. O que vai acontecer na evaporação? Ela é um processo lento, tá? É uma mudança lenta e espontânea. O exemplo mais comum que a gente tem, vocês estão vendo aí pelo GIF,
é uma roupa secando no varal, né? A gente coloca lá a roupa molhada ainda, ou bem úmida, né? E aquela água que está ali, ela vai evaporar, né? Espontaneamente, lentamente, até secar, e a água que estava ali foi para o estado gasoso, né? Foi para o ambiente, tá? Então, essa evaporação é um processo lento e espontâneo. Aí a gente tem a ebulição. A ebulição é essa passagem do estado líquido para o gasoso também, só que a gente coloca uma determinada temperatura, né? A gente coloca ali uma determinada temperatura, uma determinada condição para que isso aconteça. Ela vai acontecer um pouco mais rapidamente que uma evaporação, né? E ela não é tão espontânea, a gente está forçando um pouquinho ali, né? Por exemplo, a gente coloca aí a água para ferver na panela, né? A gente coloca a água para ferver, determinada temperatura ali, que a gente controla pela chama do fogão, e em determinado tempo, depois de um certo tempo, com essa temperatura, né, que a gente ajustou, essa água vai então passar do estado, por exemplo, a água aqui, né, no GIF, vai passar do estado líquido para o gasoso. Então, essa mudança, essa vaporização vai ocorrer, né, por ebulição, tá? Então, já é um pouco mais rápido, um pouco mais controlado que a evaporação lá atrás, tá? Por fim, a gente tem então a calefação. A calefação também é a mudança do estado líquido para o gasoso, só que a gente vai ter aí, pessoal, um processo muito mais rápido. É imediato, né? A gente tem esse GIF aí, é um exemplo muito perfeito de como isso acontece, porque a gente tem uma chapa super quente, né? Uma superfície ali super aquecida, e qualquer gotinha de água que a gente coloque ali, ela evapora imediatamente, né? Ela começa até a evaporar até antes de tocar ali a superfície exatamente, porque está tão quente, né? Que esse processo ele é muito rápido, tá? Então, essa é a calefação, tá? O processo é imediato. Tá? Então, essa é a diferença desses três, da evaporação, da ebulição e da calefação. Os três são o mesmo processo. É a mudança do estado líquido para o gasoso. Só que cada um tem a sua velocidade e a sua condição, né, apropriada para acontecer. Ok? Podemos seguir? Bom, espero que sim. Bom, pessoal, a gente tem aqui também a mudança de estado, que é a condensação ou liquefação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, né? A gente estava falando até agora do líquido para o gasoso e agora vai voltar do gasoso para o líquido, tá? Do gasoso para o líquido, a gente vai estar tirando calor, né? Diminuindo aí a temperatura, tirando o calor da substância. Essa substância, então, tende a voltar, mudar do estado que ela está, que é o gasoso, e ir para o líquido. Isso a gente pode chamar, então, de condensação ou liquefação, tá? Os dois nomes estão corretos, tá? Isso é muito comum acontecer, pessoal, por exemplo, quando a gente tem aí, a gente está com um copo de refrigerante, que a gente tira o refrigerante da geladeira, está bem geladinho, a gente coloca o refrigerante no copo, e aí, depois de alguns minutos, a gente vê ali que parece estar suadinho, né? Tem um pouquinho de água por fora ali. Como assim, né? Da onde veio essa água? Gente, a água, do vapor d'água que está aqui na nossa atmosfera. Como a temperatura do copo ali ficou baixa, né? Mais baixa do que estava antes, né? Porque o refrigerante está gelado, vai fazer com que aquele vapor d'água que está em volta do copo ali, né? Todo por fora do copo, então, esse vapor que está na forma gasosa vai voltar para o estado líquido, né? Vai para o estado líquido e aí vai ficar ali, todo impregnado ali no copo, como gotinhas de água, né? Então, esse é um dos exemplos mais comuns que a gente tem, né? Para condensação ou liquefação, tá? Essa mudança, então, do estado gasoso para o líquido. Bom, e a solidificação também, se eu continuo tirando calor aí da minha substância, eu vou sair então do estado líquido para o
estado sólido, vou lá do líquido para o sólido, vou solidificar, né? O próprio nome já diz, né? Estou solidificando, estou passando do estado líquido para o sólido, tá? Então, a gente tem aí o exemplo da água congelando, né? Saindo do estado líquido e congelando, né? Indo para o estado sólido, tá? Bom, aí lembra que eu falei naquele gráfico que eu estava mostrando lá que às vezes pode acontecer da substância passar de um extremo para o outro, né? Do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido direto, sem passar pelo líquido? Bom, a sublimação, né? Ou ressublimação, quando eu estou falando lá do gasoso para o sólido. A sublimação, né? Que é essa passagem, então, do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Ela vai direto, né? Vai de um extremo para o outro. Tá? Isso acontece com algumas substâncias. Por exemplo, a naftalina, né? Aquelas bolinhas de naftalina que às vezes a mãe usa ou a avó usa para guardar ali nas gavetas de roupa, para não vir barata. Se você deixa aquelas pastilhinhas de naftalina ali, aquelas bolinhas de naftalina, depois de um tempo, se você for procurar, cadê? Não tem mais. O que aconteceu? Essa naftalina que estava no estado sólido, ela passou direto para o estado gasoso, né? Outra substância também que é muito comum da gente ver e que está passando desse estado sólido para o gasoso direto é o gelo seco, né? O fenômeno ali do gelo seco, né? Que o pessoal fala, que é nada mais do que gás carbônico, né? No estado sólido, a gente tem o gás carbônico, o CO2, né? Que na verdade ele não está mais na forma de gás, né? Quando a gente tem o CO2, né? O dióxido de carbono no estado sólido e a temperatura, por exemplo, se a gente coloca ele a temperatura ambiente, ele já passa direto para o estado gasoso. Então, aí a gente tem aquele vapor todo saindo ali, o dióxido de carbono na temperatura ambiente está na forma de gás, né? Então, ele passa ali do sólido para o gasoso. Então, esse é o nosso famoso gelo seco. É um exemplo também de sublimação, tá, pessoal? Daí, pessoal, para explicar melhor, né, essas mudanças de estado físico e também esses estados físicos da matéria, trouxe um gráfico aqui para vocês. Não se assustem, por favor. Eu sei que vocês tendem a se assustar quando vocês veem gráficos assim. Ah, meu Deus, tem eixo X, eixo Y, o que está acontecendo? Já dá aquele pânico, né, aquele nervoso, meu Deus, eu não vou conseguir. Calma, não, olha só, olha o que a gente tem aqui nesse gráfico. Vocês vão entender melhor também esses processos olhando esse gráfico. A gente tem o eixo ali do tempo, o tempo aumentando, né, seguindo a setinha, e a gente tem a temperatura também, saindo do zero e aumentando ali, subindo ali na setinha, tá? Então, aumentando a temperatura, aumentando o tempo. Aí, o que a gente tem? No início ali, a gente tem uma substância no estado sólido, ali com um Szinho, né? Parece um cubo de gelo até, né? Parece um cubo de água ali congelada. Então, o que acontece ali, tá, pessoal? Eu tenho esse cubo de gelo, por exemplo, no estado sólido, e se eu aumento gradualmente a temperatura, ou seja, eu estou dando calor para esse cubo de gelo, ao longo do tempo, à medida que eu vou aumentando esse calor gradualmente, vocês estão vendo que está subindo gradualmente ali, né, a curvinha, né? Vai chegar um ponto que quando atingir uma determinada temperatura, né, depois de um certo tempo, essa substância que está ali no estado sólido, ela vai começar a mudar de estado físico, né, do sólido para o líquido. Aí é que eu chamo de ponto de fusão, né? Chegou naquela determinada temperatura para começar a mudar de estado físico. Eu tenho ponto de fusão, do sólido para o líquido. Daí, vocês vejam, lembra que eu falei que a temperatura é constante quando eu tenho esse processo, essa mudança de estado físico? Então, mantenho a temperatura constante ali, ó, vai ficar uma reta, né, no gráfico. À medida que vai passando o tempo, o gelo passa todo para o estado líquido. E aí, então, eu tenho o estado físico líquido.
Aí, se eu começo de novo a aumentar a temperatura, né, dando calor para esse líquido, né, gradualmente, à medida que o tempo vai aumentando, vou aumentando a temperatura também, dando calor para esse líquido, vai chegar um ponto que uma determinada temperatura em que esse líquido vai começar a passar, vai mudar de estado, vai começar a mudar do estado líquido para o gasoso. Quando atingiu essa temperatura que ele vai começar a mudar de estado, eu tenho o meu ponto de ebulição, né? Aí, se eu mantenho essa temperatura constante, eu dou tempo para esse processo, então, essa mudança ocorrer totalmente. Então, passa todo aquele volume ali de líquido, passa totalmente para o estado gasoso, fica todo na forma de gás, né? Temperatura constante ali, mais uma vez retinho, sem mudar a temperatura, né? E aí, se eu continuo aquecendo isso, né, esse meu gás ali, ele vai estar todo, né, no formato de gás e vai ficar nesse formato ali, à medida que a temperatura não é mexida. Se eu começo a mexer nessa temperatura, diminuir, eu vou ter uma volta nesse gráfico, eu vou ter um gráfico ao contrário desse, né? Então, vejam que é bem tranquilo a gente olhar para esse gráfico e ver as informações que ele está dando para a gente e analisar, né, exatamente o que está acontecendo, né? Não precisa se assustar, né? É bem tranquilo, viram? Bom, como eu falei para vocês, né, cada substância tem uma mudança de estado físico diferente, se comporta, né, com um estado físico diferente a uma determinada temperatura. Então, cada substância, né, como ela é composta por átomos e moléculas diferentes de outra, ela vai se comportar diferente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a água, acetona, ácido acético, vocês estão vendo aí na tabelinha. Cada uma tem um ponto de fusão diferente do outro, um ponto de ebulição diferente uma da outra. E aqui, na temperatura de 30 graus Celsius, como que elas estão, né? Como que elas estão se comportando? Qual o estado físico delas nessa temperatura mais ou menos ambiente de 30 graus, né? Então, vejam como que é o comportamento de cada substância, dependendo do que ela é constituída, como que é diferente, né? Uma da outra, tá? Bom, aí eu falei logo lá no início que a temperatura e a pressão atmosférica influenciavam nas mudanças de estado físico. Só que, professora, você falou até agora só da temperatura, né? O tempo todo. E a pressão? A pressão está aqui, né? A influência da pressão atmosférica nas mudanças de estado físico, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a 100 graus Celsius, no nosso nível aqui, nível do mar, 1 atm de atmosfera, de pressão atmosférica, a nossa água vai ter o ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Isso nessa pressão. Lembra que eu falei que em altitudes maiores, em grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor? Ela é menor porque tem menos gravidade atuando ali e também tem menos moléculas constituindo ali a atmosfera. Então, tem menos moléculas disponíveis. Então, claro que isso vai influenciar na temperatura que essa substância vai entrar em ebulição. Então, em altitudes maiores, como por exemplo, vocês podem ver nessa imagem aí em La Paz, lá na Bolívia, que é bem alto, né? Uma altitude muito grande, a água ela vai entrar em ebulição menos que 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição em 87 graus Celsius. Então, é bem menor essa temperatura aí. Então, o efeito da pressão atmosférica, ele também influencia aí nessas mudanças de estado físico da matéria, tá? Bom, só recapitulando então para vocês tudo que a gente falou sobre os estados físicos da matéria e mudanças de estados físicos da matéria. Então, a gente tem aí a nossa matéria, né, que pode ser a água, nos 3 estados físicos diferentes. Estado físico sólido, estado físico líquido, estado físico gasoso. Agora, a gente vai trabalhar as mudanças desses estados, quando passar de um para o outro. De sólido para o líquido, eu tenho a fusão. De líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. Isso quando eu aumento a temperatura, tá, pessoal? Quando
eu passo do estado gasoso para o líquido, eu tenho a liquefação ou condensação. Se eu mudo do estado líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação, tá, pessoal? Isso diminuindo a temperatura, tá? Lembrando que é possível ocorrer a mudança direta do estado sólido para o gasoso, por sublimação, ou do gasoso para o sólido, por sublimação ou ressublimação também, tá? Aí, pessoal, como eu já falei bastante esses conceitos para vocês, trabalhamos bastante esse conteúdo, bastante informação, a gente já consegue trabalhar melhor isso na forma de atividades, né? Vocês têm aí no caderno de atividade de vocês algumas atividades relacionadas aos estados físicos da matéria e as mudanças dos estados físicos da matéria. Vamos trabalhar um pouquinho? Como eu sou boazinha, eu vou ajudar vocês, né? A gente vai resolver juntos alguns desses exercícios, dessas atividades que vocês têm no caderno. Vamos lá? Vamos resolver juntos? Bom, no exercício 15 de vocês do caderno de atividades, do caderno base 3, a gente tem ali o exercício 15, né? E o exercício 15, ele diz o seguinte: preencha os espaços com o nome dos estados físicos, ali em 1, 2 e 3. Então, lá 1, eu tenho uma substância ali que está fervendo, parece, porque está formando aquele vaporzinho, né, que está subindo ali. 2, eu tenho cubos ali de gelo, né? E em 3, eu tenho uma substância, um recipiente ali, né, contendo ali, eu não sei, me parece, que estado físico será que é esse? Então, eu tenho que dar o nome do estado físico em 1, o estado físico em 2 e o estado físico em 3. Aí, depois, eu tenho as letras A, B, C, D, E e F, que eu tenho que dar o nome da mudança de estado físico. Então, são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Primeiro, eu vou dizer qual o estado físico que a figura está mostrando, e depois eu tenho que dizer qual que é a mudança, qual que é a passagem de um estado físico para o outro, seguindo ali as setinhas. Vamos lá? Bom, em 1, eu tenho ali algo que parece uma substância que está sendo fervida e está evaporando, está formando um vaporzinho. Esse vapor, ele me indica que é o quê? Estado. O que está no estado de vapor? Está no estado gasoso, tá? Gasoso. Aí, o 2, eu tenho ali uns cubos que parecem de gelo, né? Esse cubo de gelo, a substância tem um formato ali definido, um volume definido. Ah, formato, volume definido, esse é o estado físico. Espera aí. Ah, já sei, sólido. Ah, estado físico sólido, tá? E 3, bom, eu tenho ali o sólido, eu tenho o gasoso. A substância que está ali intermediária, que está ali nesse recipiente, parece que ela está no estado, parece que ela tem ali um volume definido, né? Ela está na forma ali que o recipiente está dando para ela essa forma, né? Ah, tá. Se eu tenho os dois estados antes, então só me sobra o estado líquido, tá? Eu tenho aqui um recipiente com uma substância no estado líquido. Bom, agora ficou mais fácil eu entender então as mudanças, saber quais são as mudanças aí de estados físicos entre um e outro. Bom, vamos lá então. Na letra A, eu tenho ali, ó, saindo do estado gasoso para o estado sólido. A setinha está me indicando isso, né? Está passando do estado gasoso para o estado sólido. Quando eu tenho essa passagem do estado gasoso para o sólido, que é dois extremos, lembra que eu falei para vocês? Ela tem um nome diferente até dos outros. É isso mesmo, sublimação, tá? Sublimação, tá? E aí, na B, a gente tem o contrário. A gente tem passando do estado sólido para o estado gasoso. Bom, do estado sólido para o gasoso é o mesmo processo. Eu tenho também uma sublimação ou ressublimação, que eu posso chamar também, tá? Tá correto da mesma forma. Aí eu vou para a minha letra C. Na minha letra C, a seta está indicando que está passando aí do estado gasoso para o estado líquido. Quando eu tenho uma substância passando do estado gasoso para o líquido, eu tenho uma
Isso mesmo, liquefação. Ou condensação também, que eu posso chamar, tá correto, da mesma forma, tá? O D, eu tenho o contrário, líquido passando para o estado gasoso. Ah, essa é fácil, foi uma das primeiras que a gente viu, né? Passando do líquido para o gasoso é a vaporização, tá bom? Que pode ser de 3 formas, lembra que eu falei, tá? Bom, a gente tem então ali na letra E agora a passagem, então, do estado sólido, presta atenção na setinha, do sólido indo para o líquido. Do sólido para o líquido, como que é mesmo nome? Como que é mesmo nome? Fusão, tá, pessoal? Fusão. Aí a gente tem a mudança, então, do estado, o contrário, né? Do líquido para o sólido. Ah, esse é fácil, esse o nome lembra muito, pessoal. Olha só, solidificação, tá? Então, esse aqui é a atividade do exercício 15, é o que é para vocês fazerem aí no exercício 15, tá? Viu como é tranquilo? Viu como que é só a gente ir prestando atenção de cada vez, dá super certo. Seguindo aí também a direção das setinhas, tá? Prestando atenção na letra e no número que está indicando, fica tranquilo de resolver, não é? Vamos mais um? Dá tempo de mais um, né? Ah, dá sim. Vamos lá. Eu tenho uma tabela aqui, é o exercício 18. Nessa tabela eu tenho várias substâncias, água, oxigênio, etanol. E aí eu tenho ali o ponto de fusão. Lembra que o ponto de fusão é quando a substância ela passa do estado sólido, quando ela começa a passar do estado sólido para o líquido. E eu tenho também ali os valores nessa tabela de o ponto de ebulição, né, dessas substâncias. Lembra que eu falei que o ponto de ebulição é quando a substância começa a passar ali do estado líquido para o gasoso, né? Então, cada uma tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição diferente ali, né? Vejam só. O que vocês devem fazer nesse exercício? Olhando para aquela parte ali da tabela onde está vazia, a gente tem o estado físico em 35 graus Celsius. Então, em 35 graus Celsius, qual será o meu estado físico de cada uma dessas substâncias, né? Sabendo que eu tenho o ponto de fusão e o ponto de ebulição ali. Bom, vamos lá? A água, por exemplo, olha só, ponto de fusão, 0 graus Celsius, ebulição a 100 graus Celsius. Então, fusão a 0 graus Celsius, eu tenho ela começando a ir para o estado líquido. Ebulição em 100 graus Celsius, ela está passando ali, começando a ir para o estado gasoso. Se eu estou trabalhando com 35 graus, que está entre 0 e 100, a minha água só pode estar em que estado físico, pessoal? Líquido, tá? A líquido. A minha água, se ela está passando ali em 0 graus, se ela começa a ir para o estado líquido, de 0 graus até 100, ela vai ficar em estado líquido. É de 100 para cima que ela passa ali, né, para o estado gasoso. Tá? Então, nessa faixa de temperatura, a gente tem a água em estado líquido. A outra aqui é o oxigênio, né? O oxigênio a gente tem ali, ó, a temperatura de fusão dele é em menos 218 graus Celsius. E a temperatura de ebulição dele é menos 183 graus Celsius. Isso é muito frio, é frio demais, né? Então, se em muito frio a gente tem ali o oxigênio no seu estado sólido e em frio a gente tem ele no seu estado, começando a ir para o seu estado gasoso, quando a gente está aqui na nossa temperatura que está calor, né, perto desse frio todo do oxigênio, ele só pode estar em estado gasoso, pessoal, tá? Gasoso. Tá? Só pode estar em estado gasoso, porque lá, quando chegar a 0 graus, ele já passou ali para o estado gasoso há muito tempo. Nossa, as temperaturas estão negativas, está muito frio, né? Ó, ele ganha ali, qualquer calor que ele ganha na nossa temperatura aqui, já está todo no formato, na forma gasosa. E, por fim, né, mais um que eu vou resolver com vocês. Cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Tá? Ele, a sua temperatura de fusão, quando ele começa a passar ali do estado sólido para o líquido, é lá em 801 graus Celsius, ou seja, lá em cima, lá em cima. Quando ele passa ali do estado líquido para o gasoso, vixe, é mais lá em cima ainda, é 1.400, mais de 1.400 graus.
Ou seja, vixe, isso aí tá muito alto, pessoal. Quando a gente está aqui em 35 graus, que é bem menos que isso, o nosso sal de cozinha está em que forma? Só pode estar em que forma, pessoal? Sólido. Só pode estar na forma sólida. Ele só vai começar a passar para o líquido lá em 800 graus. E aí depois vai passar para o gasoso só lá em 1400 graus. Então aqui na nossa temperatura, ele vai estar em estado sólido. Ah, professora, mas se eu deixo o sal de cozinha na temperatura ambiente, dependendo aí, ele começa a ficar meio líquido. Não se engane, pessoal, isso são as moléculas, o vapor de água ali do ambiente que começa a interagir com o sal de cozinha e aí começa a formar aí uma mistura, tá? Começa a hidratar esse sal, daí ele fica ali líquido, mas é porque ele está numa mistura com a água, tá? Em dias muito úmidos ou perto de alguma coisa muito úmida, né? Muito cheia de vapor d'água, né? É uma hidratação, tá, pessoal? Não está passando do estado sólido para o líquido, não, tá? O sal de cozinha só vai passar, mudar de estado físico lá para cima, tá bom? Então, esses foram os exercícios, então, que eu trouxe aqui para resolver com vocês, para a gente fechar aí esse conteúdo de estados físicos da matéria. Aqui, pessoal, aqui embaixo a gente tem aqui para vocês a escala, tá? A escala de temperatura, para vocês terem uma ideia aí, ó, antes do zero, depois do zero, tá? Negativas, positivas, é muito frio, muito quente, tá? Então, com isso, pessoal, fechando aí esse conteúdo de estados físicos da matéria, a gente discutiu então cada estado, discutiu essas mudanças de estado físico e ainda resolveu ainda de quebra 2 exercícios aí para ajudar vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, todo esse conteúdo e que seja um passo aí para vocês começarem a dominar essa habilidade de investigar, então, esses estados físicos da matéria, essas mudanças de estado físico, e explicar isso de acordo com a nossa escala molecular, tá? Assista esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV REM Campo Grande. Até a próxima aula!